lógica matemática. A gente vai começar com a nossa base, né? Toda ciência tem algum ente primário. Nosso ente primário seria a questão de proposição, né? O que é uma proposição? Eu vou tentar. Volta pra cá. Negar tudo, permitir todos. A gente vai tentando aqui. Chama-se proposição ou sentença, né? Alguns livros chamam de sentença. No ensino fundamental de vocês, provavelmente foi sentença que vocês ouviram. Toda oração declarativa que pode ser classificada de verdadeira ou falsa, tá? Aí temos algumas observações aqui, né? Sendo oração, tem sujeito e predicado. Isso parece mais aula de português. É declarativa, né? Não é exclamativa, nem interrogativa, nem imperativa. Tem um e somente um dos dois valores lógicos. Ou é verdadeira ou é falsa, tá? Então aqui eu acho que é um 0, né? Vou colocar aqui. 0. Tá? Então, a gente tem... Oi? O senhor não vai gravar a aula? A aula está sendo gravada. Eu, pelo menos, estou tentando gravar. Eu tentei primeiro, antes de iniciar, usar a Power Hack. E deu algum problema aqui e tal, eu estou usando agora o Active Present para gravar. Que é melhor em alguns aspectos, só que o bichinho aqui, ele trava a minha CPU um pouco. Tá quase em 100%. Mas estou gravando, tá? Professor, mas tem um recurso do próprio Meet que grava a tela. Aí esse recurso, ele permitir. Acho que ele não é disponível para todas as pessoas. Tem a mãozinha também que fica bem aqui embaixo, ó. Não tem no meu. Tá vendo? Dá de ver minha tela? Meus alunos têm essa função de gravar lá do Profimat. Eu não tenho, tá? O pessoal teria que entrar com uma conta que é vinculada a uma instituição. E o FOPA, até onde eu sei, não é. Aí algumas pessoas conseguem esse vínculo, mas eu não tive a sorte, tá? Então tem algumas funções do Google Meet que é, por exemplo, o pessoal da SEDUC, o pessoal que trabalha para a rede estadual, tem. Né? O pessoal do governo do Pará pagou para que o Google Meet tivesse essas funções a mais. Mas enfim, vamos lá. Sendo oração, né? Eu já falei isso aqui tudinho. Essa parte aqui é tranquila, gente? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Aqui, alguns livros trabalham com só o V e o F, né? Verdadeiro ou falso. Alguns trabalham em inglês, né? Usa a expressão em inglês. E o pessoal da Booleana gosta de usar o 1 como sendo verdadeiro e 0 como sendo falso, tá? Para circuitos elétricos fica mais interessante, tá? Algum exemplo de proposição? Ramon roubou meu coração. Choveu ontem. Né? São frases que tu pode qualificar, né? Classificar como sendo verdadeiras ou falsas, tá? Ou expressões matemáticas, né? Tu tem aqui dois pertences naturais. Essa barrinha aqui, vocês sabem o que significa essa barrinha em pé aqui? Alguém sabe aí o que significa? Essa expressão aqui é 3 divide 11. Quer dizer, eu estou afirmando que quando eu pegar 11 e dividir para 3 vai dar um resultado exato. Claro que essa afirmação é falsa, tá? E essa última aqui, Z, né, o conjunto dos números inteiros está contido nos racionais. Tranquilo essa. Pessoal, deu para entender isso daí? Sim. Tá? Não são proposições. A Euclide é alta, né, uma pergunta. Se eu faço uma pergunta,
não tem como avaliar, não tem como qualificar se é verdadeiro ou falso. A ocasião limpa é caso ainda hoje, uma ordem, né? Não tem como qualificar como verdadeiro ou falso. É uma ordem, uma frase imperativa. Antoniel fará mais gols que o Neymar. Frases que têm a sua questão de no futuro, né? Então, quer dizer, a não ser que tu tenha o poder da vidência, não dá para qualificar como sendo verdadeiro ou falso. Aí temos uma expressão matemática aqui, que é talvez a nossa tendência de ir mais para esse lado aqui. Essas questões aqui de cima, quem geralmente gosta de abordar por esse lado é o pessoal da filosofia, o pessoal do direito e geralmente o pessoal de concurso público, né, que trabalha com questão de lógica. Geralmente eles preferem aplicar a textos, que se torna mais difícil, por aquilo que pareça. Aqui temos 3 vezes 5 mais 1. 3 vezes 5 mais 1 não é uma afirmação. Eu não posso qualificar como sendo verdadeiro ou falso. Isso aqui é uma conta que tem uma resposta e ponto final. Eu não estou afirmando nada a respeito dela, né? Aqui, como tem ponto de interrogação, essa frase ela é interrogativa, né? Uma expressão interrogativa. Então ela não é uma proposição, tá bom? E essa última aqui, eu tenho 3x menos 1 igual a 11. Se o x for 4, essa equação é verdadeira. Se o x não for 4, ela não é verdadeira. Aí você pegar aqui 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 1 dá 11. Então, aqui nesse caso, isso aqui ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa. Então, uma sentença meio que aberta, então não é proposição. Ainda não, tá bom? Tranquilo isso? Deixa eu pra lá. Olha, nem ouvi o barulhinho. Permitir. Deu para entender essa? Aparentemente ninguém está com dúvida. Se tiver dúvida, qualquer coisa, tá? Próximo. Temos aqui alguns conectivos e condicionais. Não gosto muito desse nome de conectivo, mas vamos lá. Segundo a lógica clássica, diferentemente das análises gramatical da língua portuguesa, os conectivos são 5. São 5 que a gente vai usar aqui, né? Não necessariamente são esses. Permitir. Que são da clássica, né? Que é a negação, tá? O conectivo e o ou. E as condicionais se, então e se, somente se, tá? Aí temos duas definições aqui, que a gente não vai usar muito, tá? Que é... O que é uma sentença atômica, né? É se ela não tiver conectivo, tá? Se ela não tiver conectivo, a gente vai chamar de sentença atômica, ou proposição atômica. Se por acaso ela tiver conectivo, a gente vai chamar de proposição molecular, tá? Então, uma definição inspirada em química. Uma notação. Como a gente fala de proposição... Opa, faltou um pó aqui. Quando a gente fala de proposição, geralmente o pessoal vai começar explicando a partir da letra P, né? Vai ficar P, Q, R, S. Então, proposição. 4 maior que 5. Aí eu chamo essa afirmação aqui, essa proposição de P. Tá? Aí tem uma outra bem aqui, ó. 1 mais 3 mais 5 é igual a 3 ao quadrado. Eu vou chamar essa proposição aqui de Q. Então, é claro que a de cima é falsa, né? Uma proposição falsa. Valor lógico falso. E a de baixo, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. 3 ao quadrado. De baixo, verdadeiro. Tá? Eu não vou ficar muito focado na questão de ser verdadeiro ou falso. O que eu quero que vocês percebam é, se eu posso qualificar em verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba a resposta, se eu posso qualificar em verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba a resposta, é uma proposição. Esse é o objetivo principal. Aí temos uma segunda anotação aqui. Proposição aplicada a um elemento, né? Seja n percentuais naturais não nulos, temos que... Observa, antes eu tinha usado aqui uma letra minúscula, né? Para isso. Agora, como tem um elemento associado, um elemento natural associado, eu vou usar a letra maiúscula para isso, né? O pessoal geralmente faz essa distinção, mas não é algo muito obrigatório.
Aí o que acontece? Fica como se fosse uma espécie de função, de aplicação. E aí, isso pode ser verdadeiro ou falso, dependendo do n que tiver aqui dentro. Então, se aqui for 7, né, se a proposição aplicada a n for 7, aqui o 7 o elemento interno, vai ficar 7 maior que 5. Seria uma proposição verdadeira. Se esse n aqui for 1, vai ficar 1 maior que 5. Aí já seria uma proposição falsa. Então, qualificar em verdadeiro ou falso dependeria do valor que eu atribuiria ao n. Tá? Tranquilo essa parte? Tem alguma dúvida, alguma coisa que você só quer tirar dúvida, explicar melhor? Pessoal? Amiraldo, tem dúvida? Eu vi um sim. Clica do lado da hora. Toda pergunta é uma proposição. Não, nem clica no lado da hora. Não tô pensando nada aqui. Ah, sim. Por hora, nenhuma dúvida. Clique, vá. Ah, o Amiraldo falou sim, mas eu não entendi qual é a dúvida dele. Toda pergunta é uma proposição. Não, é proposição, tá? Preposição é outra coisa. É uma classe gramatical bem... Aqui é proposição, tá? Eu acho que foi o corretor aí. Que é o seguinte, né? Proposição, eu tô afirmando alguma coisa. Se é uma pergunta, por mais que a resposta seja sim ou não é uma afirmação. Entendeu? Uma pergunta não é qualificada como afirmação na questão da linguística, tá? Então não pode ser tida como verdadeiro ou falso. Certo? Não tem como qualificar uma pergunta como verdadeiro ou falso. Negação. Um basicão. Vou começar por ela. Alguns livros não preferem começar com ela, mas como é uma coisa bem, como é que eu posso dizer, básica, bem aplicada só em uma coisa, talvez precisa só de uma proposição para poder se ter negação, né? Enquanto que os outros precisam de pelo menos duas. Exatamente duas. A partir de uma proposição, né? Proposição, não preposição, P, qualquer sempre podemos... Ah, tá, eu estou lendo errado. A partir de uma proposição P qualquer, sempre podemos construir outra, denominada negação de P, indicada pelo símbolo. Eu vou usar esse tiozinho aqui antes, tá, gente? Tem gente que usa esse negocinho aqui antes. Eu prefiro tiozinho, tá? Mas se você quiser usar esse outro aqui, pode também. Tem gente que coloca uma barra em cima, eu já não gosto, tá? Mas tem essas duas aqui. Então, tem a proposição P, que afirma alguma coisa, e a negação dela afirma o contrário, tá bom? A proposição não... A gente vai ler como não P, tá? Não P. Sempre tem um valor oposto de P. Isto é, se não P é verdadeira, quando P é falsa. Não P é falsa quando P for verdadeira. Tá? Aí tem esse negócio aqui que eu acho legal, que é a tabela verdade. Tem gente da lógica que não gosta da tabela verdade. O pessoal diz que não precisa disso, que dá para entender sem apelar para a tabela verdade. Eu penso que é uma ferramenta a mais. Que é a questão do seguinte, olha. Quando P é verdadeiro, o não P é falso. Quando P é falso, o não P é verdadeiro. Tá? Então, bem tranquilinho, bem simples. Como aqui eu estou analisando só... Deixa eu fechar aqui essa porta.
Como aqui eu estou analisando só uma proposição, então eu vou ter só duas linhas, né, de análise. Se eu tivesse duas proposições, o dobro, 4 linhas. Se eu tivesse 3 proposições, 8 linhas de análise. E assim por diante. Sempre vai pegar o dobro da anterior. Tá? Aqui eu pesquisei um negocinho que não é tão foco da nossa disciplina, mas é bacana para quem está na curso de vocês. Que é o não ele é aplicado em algumas linguagens, né? Todos eles, tá? Eu acho que talvez equivalência que dê um trabalho para impor, para colocar. Mas a negação tem no Excel. O Excel é muito bacaninha, muito bondoso, que põe um não mesmo em língua portuguesa. Tá? O que eu pesquisei, né? Pesquisa rapidinho, você consegue encontrar isso aqui lá. No JavaScript, no Java, no C, C++, o pessoal põe só um ponto de exclamação antes do que você quer. Antes de alguma coisa que tem um valor lógico, né? Valor booleano de verdadeiro ou falso. Tá bom? E no Python, é só colocar o not e como se fosse uma função, né? Colocar o que tem valor lógico, verdadeiro ou falso aqui dentro. E aí você vai ter uma inversão do que é verdadeiro ou falso. A maioria dessas crianças aqui, elas trabalham com a questão de ser verdadeiro ou falso. Ou em português, ou em inglês, tá? Mas isso aí é mais para vocês. Coloquei aqui, me aventurei a colocar aqui. Mas não é minha praia, tá? Tranquilo essa parte, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Qual é a negação da proposição P quando P for 9 diferente de 5? Qual seria a negação dessa? Nove é igual a 5. Bem tranquilinha, tá? Essa aqui seria 9 igual a 5. É interessante que o diferente, né? O diferente, ele já é a negação do igual, né? Então seria a negação da negação. Voltaria porque estava antes, tá? Qual é a negação de... Vocês lembram desse símbolo aqui do meio? Esse epsilon variado. É de pertence a modo, né? Isso, exatamente isso, tá? Uma curiosidade é que o pessoal geralmente esquece das coisas que estudou há 2 anos atrás, mas tem algumas pessoas que têm a habilidade de lembrar que lá no iniciozinho do fundamental estudou pertence ou não pertence. Tá? Tem gente que alega que lá com 6, 7 anos lembra que estudou pertence ou não pertence. Né? Uma coisa bem interessante. Aqui nesse caso, né, se eu afirmo que 2 pertence aos inteiros, né, que é esse conjuntinho aqui, então a negação disso, né, colocar a negação antes, seria 2 não pertence aos inteiros. Tá? Uma outra coisa interessante é que em algumas linguagens, o diferente, já não tem como digitar isso aqui, você põe uma exclamação antes do igual. Tá? Seria a negação do igual. Aqui nesse caso temos o P, que é 7 maior que 3. Qual é a negação disso daqui? 7 maior que 3. Pessoal? É o tiozinho e o 7 maior que 3? É isso? Aqui o P é 7 maior que 3. Qual é a negação disso? É o tiozinho P, 2 pontos, o quê? 7 menor que 3? 7 menor que 3. Tá ok? Não é bem isso não, tá bom? Essa daqui é o que o pessoal mais cai, tá? Então, o oposto de maior não é menor, tá bom? Vocês têm cálculo na grade de vocês vão ver lá em cálculo um negócio chamado tricotomia, que é o seguinte. Se eu pegar 2 números reais e comparar eles, tem 3 possibilidades, né?
que é pegar A e B. O A é maior que B, A igual a B, A menor que B. Então eu tenho 3 possibilidades aí. Então eu peguei o 7 e o 3. Tem 3 possibilidades, que é o 7 maior que 3, 7 igual a 3, 7 menor que 3. Aí eu afirmei que o P é uma dessas 3. Se eu quero negar isso, então eu tenho que pegar as outras duas. Tá? Então a negação de P é que 7 é menor ou igual a 3. Tá bom? Então nesse caso aqui, negar que o 7 é maior que 3 é afirmar que o 7 é menor que 3 ou que o 7 é igual a 3. Tranquilo essa? O Sávio já tinha visto, né? Já tinha olhado. Acertou o Sávio. Eu lembro, mas porque ano passado, retrasado, eu revi esse assunto da Lucas Gabriel. Tranquilo. Vamos lá. Essa aqui é maldade com vocês, né? Isso aqui não é do ensino médio, ensino fundamental, né? 3 divide 11. A negação disso é 3 não divide 11. E isso aqui, Z, está contido em Q. Então, nesse caso, Z, a negação disso é Z não está contido. Quase sempre matemática o pessoal corta, né? Ou descorta tirando aqui, né? A igualdade corta, vira negação da igualdade. Pertence, corta, vira negação do pertence. Né? O pessoal gosta de usar isso. Essa parte aqui é bem tranquilinha, né? Eu acho que a parte matemática ela é mais fácil de negar do que a parte de língua portuguesa. Porque a negação na língua portuguesa ela é mais complicada. A gente não vai abordar isso, tá? O nosso foco da nossa disciplina não vai ser isso. Porque vocês são uma turma que mexe com a questão de computação, então vocês vão mexer com entes fixados que não tem tanta interpretação. Mas, por exemplo, eu colocar isso em língua portuguesa, eu negar alguma coisa, existem várias e várias formas de negar aquilo ali com sinônimos. Então não tem uma resposta única. Enquanto que na matemática, geralmente a resposta é única, não tem ambiguidade. Tá? Essa seria talvez a maior vantagem. Seja a proposição P, tá? Ana não gosta de ir à praia. Aí temos aqui a negação disso, né? Qual é a negação de que Ana não gosta de ir à praia? A proposição em si, nesse caso aqui, ela já está negando, né? Então a gente está buscando a negação da negação, tá? A negação da negação, que nesse caso aqui, deixa eu ver. Pronto. Ué, não coloquei? Não coloquei. É um exemplo sem resposta, legal. Qual é a negação dessa? Ana gosta de ir à praia? Ana gosta de ir à praia. É interessante falar em negação, né, que como a proposição já está negando, a negação da negação seria uma afirmação, né, uma coisa positiva. E às vezes, na língua portuguesa, né, se não me engano, Lusíadas de Camões, ele tinha que dar lá o número de sílabas poéticas e ele abusava disso. Ele, por falta de criatividade talvez na hora, isso é quase um pecado, mas vamos lá. Ele, por exemplo, fala o seguinte: o que quer dizer tem ninguém no salão? Tem ninguém no salão. Isso passa uma ideia. Tem ninguém no salão. Aí, beleza. Então, se isso passa uma ideia, tem ninguém no salão, quando eu colocar o não no início da frase, essa ideia deveria ser o oposto. Não tem ninguém no salão. Então, às vezes, para dizer que o salão estava lotado, ele colocava não tem ninguém no salão. Que é uma coisa que não faz sentido para a nossa cabeça. Por isso que eu gosto de matemática. Mas eu achei interessante que o pessoal, às vezes, ficava... Quando ele usava dupla negativa, para poder dar o número de frase
de sílabas poéticas certinho, fica difícil de entender, porque no dia a dia ninguém faz isso. E se você parar para pensar, no dia a dia não tem ninguém no salão, quer dizer que está vazio, tá? Mas vamos lá, na língua portuguesa, que é português, que é lógica, matemática, vamos focar na matemática. Aí temos alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aqui é uma proposição. Se alguém souber a resposta, por favor, abra o áudio. Sim, professor. Tranquila essa, né? 5 vezes 4, 20. Eu não sei se é 20, tá? Eu sei que eu estou afirmando. 5 vezes 4 é 20. É uma afirmação. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa, tá bom? Aqui poderia ter colocado aqui 5 elevado à quarta é 20. Eu não quero saber se é verdadeiro ou falso. Eu quero saber se eu posso qualificar isso como sendo verdadeiro ou falso. Se sim, então é uma proposição, tá? E a negação disso, a gente já falou anteriormente, né? Como é que seria para negar essa proposição? Para negar essa proposição... Ih, rapaz, não coloquei aqui não? Não. Para negar essa proposição é bem simples. Só trocar o igual por diferente, tá bom? Aí ficaria 5 vezes 4, diferente de 20. Tranquilo isso? O pessoal está discutindo aqui o interesse da Ana ainda. Beleza. Vamos lá. Aqui a mesma coisa, né? Temos uma afirmação, uma igualdade, uma equação aqui. Para negar isso aqui, basta colocar diferente. Essa aqui já está o diferente. Para negar isso aqui, basta colocar igual. E mais uma vez, o maior, tá? Essa última aqui, não sei se é a última, essa aqui é a mais difícil. Porque geralmente o pessoal cai. Vai alguém da turma cair nessa daqui. Que é confundir, achar que ao contrário, negar o maior é afirmar menor. Eu vou cobrar isso daqui, tá? O pessoal vai ter alguém, vai ter uma alma abençoada que ainda vai errar isso, tá? Essa aqui é uma proposição. Estou afirmando que 3 mais 4 é maior que 0. Negar isso daqui é afirmar que vai ser... Se eu estou negando que ele é maior, então tem que afirmar que ele é menor ou igual a 0, tá? Aí tem mais essa daqui, né? É proposição, Eu estava muito bonzinho quando eu digitei isso. É proposição. Negar essas duas primeiras, basta cortar o sinal de igual. Nesse caso aqui, tá? É só para isso. Eu não quero saber quanto é 5 menos 4. Eu não quero saber quanto é 3 mais 1. Não vou resolver isso, não vou mexer com isso. Se eu quisesse negar isso daqui, eu só iria repetir do jeitinho que está aqui, símbolo por símbolo, e mudar de igual para diferente. Só isso. Nessa parte não tem conta, tá? E aqui, como já está maior ou igual, a negação disso é menor. Eu negar maior ou igual vai voltar para o menor. Quer dizer, eu estou negando o maior, estou negando o igual, o que me resta é o menor. E como ficaria a negação dessa última aqui? Alguém abre o áudio aí para falar. Não tem negação porque não é uma proposição. Certíssimo. Se fosse ensino médio era mais 5 pontos. Tá? Não dá pra... Não tem como negar porque não é uma proposição. Tá bom? Eu não estou afirmando nada. Não estou afirmando nada aqui. Não tem como qualificar como sendo verdadeira ou falsa essa. Tá? Aí temos mais algumas aqui. 3 vezes 7 é igual a 21. Essa é uma proposição porque tem igualdade, só cancelar. Aqui de novo. Ixi. É interessante que a gente já viu, já leu alguns estudos, que só por ter alguma fração, o pessoal já trava um pouquinho. O pessoal já... Ih, a fração. Tá? Mas se o pessoal prestou bem atenção no conteúdo, prestou bem atenção na explicação, não tem nada a ver não, tá? Aqui, a negação de maior vai ser menor ou igual. Aqui,
a negação de menor vai ser menor ou igual. E a questão de fração? Não importa que fração, se tem raiz quadrada, se tem... Isso aqui não tem menor relação com o conteúdo em si, ou com a propriedade que a gente está analisando. É interessante, eu sempre faço isso, o pessoal que trabalha com algumas propriedades bem simplesinhas, que o pessoal quando vê fração, raiz quadrada, sinal negativo, o pessoal trava, o pessoal nem para pensar. O pessoal olha, lembra de algum trauma da adolescência, e o pessoal não consegue raciocinar direito. Aqui, a gente não vai focar muito, aqui eu estou perguntando, né, se elas são verdadeiras. A gente talvez mude de ideia, mas a priori a gente não vai abordar muito essa questão se o cálculo está certo ou não, tá? Que é essa segunda parte, quais são verdadeiras, né? A gente não vai focar muito de início, mas é importante que vocês saibam dizer se é verdadeiro ou não, tá? Mais cedo ou mais tarde isso vai ser cobrado. Quais das sentenças abaixo são proposições? No caso, as proposições quais são verdadeiras deve ser a mesma. Aqui ainda a mesma coisa. Eu coloquei 500 exemplos nesse negócio. Vou passar isso aqui, tá? Vou deixar isso aqui disponível daqui a pouco para vocês, tá? Vocês dão uma olhada lá. Qualquer dúvida. Definição, tá? De conectivo, a gente está indo aí conectivo. Eu acho que negação, apesar de que alguns livros de matemática chamam de conectivo, não deveria ser conectivo, deveria ser só modificador, tá? Porque para mim, para ser conectivo, né, ele deveria pegar duas coisas e conectar, pegar duas proposições e conectar. E não tem lógica eu pegar um conectivo de uma coisa só, né? Então, símbolos usados como operadores binários de proposição para formar, né, uma nova proposição, tá? Então, essa é a minha definição de conectivo. Aí temos o conectivo, que é esse símbolozinho aqui, né? O símbolo aqui, né, o edge, que a gente vai chamar de E, tá? Colocando o conectivo E entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. Então, essa junção aqui forma-se uma nova proposição, denominada conjunção das sentenças P e Q, tá? Que tem um pouquinho a ver com a conjunção lá da língua portuguesa. Então, temos aqui alguns exemplos, né? O P, a proposição P afirma que 2 é maior que 0, e a proposição Q afirma que o 2 é diferente de 1. Então, se eu quero fazer a conjunção dessas duas, né? Conjunção de P e Q, então vai ficar 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1. Tá? Então, isso que seria a conjunção de P e Q. Tá? P e Q significa 2 maior que 0 e 2 diferente de 1. Só isso. Tá? Então, temos aqui P. Proposição, aqui é um segundo exemplo. Proposição P significa 2 divide 5. E a Q significa 3 divide 5. P e Q, né, vai pegar 2 divide 5 e 3 divide 5. Aqui a ordem não importa, mas eu gostaria muito que você mantivesse a mesma ordem que está aqui, tá? O primeiro sendo o P, o segundo sendo o Q. Eu vou ser um pouquinho chato com essa manutenção da ordem. Mas até aqui, deu para entender, gente? Sim. Tá? Se alguém não entender, liga o áudio aí e fala. O pessoal dessa sala é todo tímido, pessoal, ninguém liga a câmera. Mas também nem sei se é bom ligar, que aí congestiona a internet. Vou pegar aqui, vamos lá. Sejam P e B, Q, né? P, Bia é alta. Q, Clara é inteligente. Então, P e Q é Bia é alta e Clara é inteligente. É só isso. É a mesma conjunção lá da língua portuguesa, não tem diferença. Então, para quem lembra de conjunção lá em língua portuguesa, é a mesma ideia. A única diferença é que cada afirmação eu atribuo uma letra. No caso, a afirmação Bia é alta, eu atribuí a letra P.
A afirmação, né, proposição clara é inteligente, atribua a letra Q. E P e Q seria Bia é alta e Clara é inteligente. Tá bom? Aí temos aqui a tabela verdade. Eu coloquei essa segunda linha aqui só para exemplificar, tá? Então vamos pegar aqui o seguinte. Como é que eu escrevo essa tabela? Agora eu tenho duas proposições a serem analisadas, né? Moleculares. Então aqui, atômicas, né? Atômicas. Então aqui nesse caso é o seguinte. A que tiver mais à direita, eu vou colocar VF, VF. E indo para cá, aí já vou duplicar. Então vai colocar 2 Vs, 2 Fs. Se tivesse mais alguém para cá, né, alguém antes do P, eu ia colocar 4 Vs e 4 Fs. Aí seriam 8 linhas. E o Wesley acordou tarde hoje. Aqui. Beleza. Certo? Então aqui nesse caso, olha, vamos pensar o seguinte. Aqui, Bia é alta, Clara é inteligente. Se essas duas forem verdadeiras, né? Se essas duas forem verdadeiras, ao afirmar que Bia é alta e Clara é inteligente, também seria verdadeira. Tá? Então, quando eu afirmo isso daqui, eu estou afirmando na língua portuguesa e na lógica que é verdadeiro. Agora, suponha o seguinte. Bia é alta é verdadeira. E a afirmação, a proposição Clara é inteligente é falsa. Quando eu falo que a Bia é alta e a Clara é inteligente, isso é uma falsidade. Tá? Então, na hora que eu afirmo as duas juntas... Ah, mas só a Bia é alta não garante que isso aqui vai ser... Não garante. Tá? Pensa na lógica. Se eu afirmo que Bia é alta e Clara é inteligente, e só por causa da Clara não ser inteligente, espero que não tenha nenhuma Clara na turma, só pelo fato da Clara não ser inteligente, a afirmação seria falsa? Pela lógica, pelo nosso, né, conhecimento de mundo? Seria falso. Tá? De modo análogo, né, se a Bia é alta for uma afirmação falsa, apesar da Clara ser inteligente ser uma afirmação verdadeira, na hora que eu for afirmar Bia é alta e Clara é inteligente, bom, a Bia não é alta, então essa afirmação é falsa. Tá? E a última, suponhamos que Bia é alta é falso e que Clara é inteligente também é falso. Tá? Na hora que eu for afirmar que Bia é alta e Clara é inteligente, também é falso. Se eu juntar as duas falsidades, vai ainda ser falsidade. Tá? Deu para entender isso? Essa aqui já é um pouquinho mais complicada, mas deu para entender? O Johnny Klein Pereira falou que lembra bastante de conjuntos. Johnny Klein, a lógica de conjuntos, basicamente, ela deriva disso daqui, tá? Peano, na virada do século XIX para o século XX, ele estruturou a lógica, que a gente vai explicar para vocês, e a parte de conjunto, ou teoria de conjuntos, baseado nessa lógica, tá? Então, lembra conjunto porque o conjunto ele surgiu dessa ideia, dessa formação, tá? Que já tinha lá no século XVII, mas foi melhor formalizado por Peano. Vamos lá, vou pegar aqui. Então, esse carinha aqui lá em conjuntos, ele seria a interseção, né? Mas vamos aqui. Temos o Ezinho, que é esse símbolo. E agora a gente vai falar do outro símbolo, que é basicamente o mesmo, só que virado de cabeça para baixo, né? O Ezinho seria esse daqui, né? O Ed. E o V, né? Ou V, seria esse símbolo aqui. Colocando o conectivo, a gente vai chamar esse carinha aqui de OU, tá? Entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição, P ou Q, denominada de disjunção das sentenças P e Q, ou só disjunção. Tá? Aí, por falta de criatividade, talvez, vou pegar os mesmos exemplos, talvez pela doença do copia e cola. O P vai ser, de novo, 2 maior que 0, o Q vai ser novamente 2 diferente de 1. Então, eu vou ler isso aqui como sendo P ou Q.
P ou Q vai pegar a primeira, né, o P, ou... Aqui quando a gente está escrevendo em língua portuguesa, a gente escreve assim, tá? A gente não faz o abuso de notação de escrever de novo esse símbolo aqui no meio, tá? Não é muito aconselhável não. Tem gente que faz isso, tá? Tem doutor que faz isso, mas eu não aconselho não, tá? 2 maior que 0 ou 2 diferente de 1, tá bom? Então, isso aqui significa ou, tá? E aqui embaixo, de novo, né? Temos a afirmação, a proposição P, 2 divide 5, a proposição Q, 3 divide 5. O que seria P ou Q? Seria 2 divide 5 ou 3 divide 5, tá? Agora, não sei se eu comento logo depois. Não comento logo depois. Vamos lá. O E da lógica, ele é idêntico, ele tem a mesma estrutura, a mesma propriedade do E da língua portuguesa. O OU da lógica, ele não é igual ao OU da língua portuguesa. O OU da lógica, ele é inclusivo. O OU da língua portuguesa, ele é exclusivo. O que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte. O OU da lógica, quando eu afirmo que o 2 é maior que 0 ou o 2 é diferente de 1, tá? Quer dizer, eu me contento se uma das duas for verdadeiras ou se ambas forem verdadeiras. Tá bom? Então o pessoal pergunta se no café da manhã eu quero cuscuz ou pão, né? Pela língua portuguesa eu tenho que escolher entre uma opção ou outra. Mas se for pela questão do ou da matemática ou da lógica, aí eu poderia ficar ou com pão, ou com cuscuz, ou com os dois. Existe uma terceira possibilidade aí, tá? Então esse ou não tem o mesmo sentido do que na língua portuguesa, tá? Deu para entender a diferença? Temos um sim. Sim, sim, sim. Tranquilo essa parte. Posso repetir, Lucas. Aqui é o seguinte, né? Eu acho que essa é a última parte que você está perguntando, né? Na língua portuguesa, quando eu falo ou, tá? Quando eu falo ou, eu quero uma escolha. Então você pensa assim, né? O cara pensa, deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Eu sou gordinho, vou pensar em comida. Tem que escolher entre maçã e banana, tá? Ou uma coisa ou outra. Então, para a língua portuguesa, se fala vai comer maçã ou banana, tem duas opções. Ou você vai comer maçã ou banana. Agora, se fosse ou da matemática, então teria as mesmas duas opções, ou maçã ou banana. Aí tem uma terceira possibilidade que na língua portuguesa não tem, que é escolher as duas, maçã e banana, estaria incluso, tá? Então, nesse exemplo aqui, olha, para que isso aqui seja verdade, basta que o 2 seja maior que 0, ou que o 2 seja diferente de 1. Isso seria de acordo com a língua portuguesa. Mas, se ambas forem verdadeiras, serve também. Então, teria uma terceira possibilidade aí incluída, tá? Deu para entender isso, Lucas Gabriel? Beleza. Se tiverem mais qualquer dúvida, tá? Beleza. Diná é corajosa, seria uma proposição P. Elis é talentosa, seria uma proposição Q. Tá? Aqui eu errei o símbolo, não é esse aqui, é o símbolo esse aqui de cima. Seria P ou Q. Dina é corajosa ou Elis é talentosa. Eu vou tentar corrigir isso depois. Tá? Bem aqui é esse símbolo aqui de cima, tá? O ou. Tá ok? Aí temos aqui uma tabela verdade. Aqui nesse caso, tá? Isso que eu já expliquei para vocês, né? Como ficaria essa última coluna aqui com essa variação? Então nós vamos ter aqui, ó. Se as duas forem verdadeiras, P ou Q é verdadeira. Se somente o Q for falso aqui na segunda linha, ainda será verdadeira. Quer dizer, o fato de uma das duas serem verdadeiras já é suficiente para que P ou Q seja verdadeira. Quando que P ou Q vai ser falso? Somente se as duas forem falsas. Tá bom? Então eu afirmo que a Ana é alta e a Bia é inteligente.
ou a Bia é inteligente. Essa afirmação só será falsa se a Ana não for alta e se a Bia não for inteligente. Tá? Essa é a única forma de ser falsa. Interessante que aqui só tem um F e 3V, né? Então aqui para o ou só será falso se as duas forem falsas. Se a gente for analisar lá o E, né? O E só será verdadeiro se os dois forem verdadeiros, né? É interessante que tem essa inversão, né? Quer dizer, para que seja verdadeiro aqui é mais difícil, enquanto que o ou para ser falso é mais difícil, né? Por assim dizer. Tá? Tem essa relação aí, né? Até aqui tranquilo? Cadê? Olha, o Victor Ivan, esse O é semelhante ao OR da eletrônica digital. É o pai dele, tá, Victor? Esse O é o pai do OR, tá? O OR, salvo engano, aí vocês que são fera em inglês, significa ou na língua inglesa, tá? E o E é o end da língua inglesa. Então, se a gente for... Aqui eu não estou com Excel, mas se a gente for pesquisar isso rapidinho, a gente vai ver que o E e o O tem quase toda a linguagem, cara. Quase toda a linguagem. Tem o O e o E no Excel. Tem o O e o E no Java. No Python, não sei se tem. Mas é pra ter, cara. Essa é a base da estrutura lógica. Toda linguagem ela se baseia nisso, tá? Então, a sua pergunta é: esse O é semelhante ao OR? Ele deu origem a ele, tá? Na parte de portas lógicas, né? Parte de eletrônica digital. Salvo engano, vocês vão ter disciplina a respeito disso, tá? Eu acho. Victor Ivan, respondi a sua pergunta? Beleza. Só que aqui, como eu estou falando de uma coisa que a ideia já tem 2000 anos, né? O pessoal lá da Grécia Antiga, o pessoal que nem tinha cueca, já discutia, debatia sobre isso. E da parte de filosofia, da parte de direito trabalhava com isso na época, né? E quando o pessoal foi trabalhar com isso, o pessoal começou a criar circuitos elétricos que faziam esse tipo de decisão. Então os caras trabalhavam com ideias de como é que eu posso fazer isso, né? O Leibniz, em 1600 e alguma coisa, ele criou uma calculadora que fazia trabalhos nesse sentido aqui. Então, o pessoal que mexe com lógica, né, quase sempre trabalha com essas questões. Anteriormente, lá na negação, eu coloquei a aplicação da negação. Eita, eu vou trabalhar. Pegar bem aqui. Não tá indo. Ah, legal, não tá indo. Deixa eu falar. Mas a negação eu mostrei exemplo como estava lá no Excel, nas outras linguagens. A mesma coisa serve para o E e para o O, tá? Todas as linguagens decentes tem ela, tá? São os operadores lógicos, né, por assim dizer. Esse aqui já não tem, tá? Tem várias linguagens que já não tem essa condicional, que é uma flechinha de ida e volta, tá? Depois eu vou comentar qual seria a aplicação dela nas linguagens, um pouquinho. Colocando o condicional, né, a gente vai ler esse carinha aqui como sendo se e somente se, tá? Entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição. Então, isso aqui, né, é tido como uma proposição só, formada por outras duas, tá? Então, isso aqui vai ler P, se e somente se, Q. Eu vou ler assim porque eu acho mais tranquilo, tá, gente? Mas tem essa outra possibilidade. P é condição necessária e suficiente para Q. Né? Eu fiquei assim... Geralmente o pessoal vai para cá, que é mais curtinho. Tá? P, se somente se Q. Mais fácil de digitar. Enquanto que essa aqui, P, condição necessária e o que mais? E suficiente para Q, o pessoal não usa muito. Mas se vocês quiserem usar, fique à vontade. Tá? Tá certo também. O pessoal também usa equivalente. Não é muito usual. Tá? Esse condicional aqui que vocês viram lá no ensino
no ensino médio. A partir da sexta série, a pessoa já começa a usar isso, sétimo ano. Ele tem a ver com isso, mas não é o mesmo símbolo. Quando eu escrevo a proposição sem ser a letra, aí eu uso esse símbolo que são duas barrinhas, tá? Agora, se eu usasse P e Q, aí seria só um traço aqui no meio, tá bom? Então, essa aqui vai ser verdadeira se essa for verdadeira. Vai ser falsa se essa for falsa. Então, há uma equivalência aqui dos dois lados, tá? Esse símbolo aqui de baixo, vocês já chegaram a ver em algum momento? Eu estou falando aqui sexta série, mas não sei se o pessoal viu. Não. Cara, que sexta série foi essa de vocês, bicho? Não. Eita, tá, volta. Tá? Mas era pra ter visto, tá ok? Que é o símbolo de equivalência de afirmações, tá? Quer dizer, eu estou afirmando que 3 é maior que 7, é equivalente a afirmar que 5 é igual a 8. É claro que essa primeira afirmação é falsa, gente. Mas assim, essa é a ideia, né? É uma ideia de equivalência, tá? Afirmar uma coisa é equivalente a afirmar uma outra coisa, uma transposição, tá? Então aqui temos um exemplo, uma proposição P. Fiona é aprovada. E uma proposição Q. Fiona tirou boas notas. Né? Assim, Fiona é aprovada se e somente se tirou boas notas. Então seria uma questão de equivalente. Eu poderia trocar, como é língua portuguesa, poderia trocar se somente se por equivalente. Então assim, Fiona é aprovada é equivalente a dizer que Fiona tirou boas notas. Tá? Seria essa a ideia na língua portuguesa. Tá? Já que se e somente se, geralmente pessoas normais não falam. Tá? Geralmente em matemática a gente dá exato. Vamos lá. Aí temos aqui a tabela verdade aplicada a condicional se somente se. Tá? Observa a estrutura é a mesma. Tá? Aqui é VF, VF, aqui já vai ser VV, FF. Então nesse caso aqui, tá? A gente vai ter o seguinte. Se eu estou analisando a equivalência dela, né? Já vou logo para cá, para centralizar isso aqui. É o seguinte, quando que a equivalência vai ser verdadeira? Quando esses dois entes aqui tiverem o mesmo valor lógico. Então, ela vai ser verdadeira na primeira e na última linha. Por que ela é verdadeira na primeira e na última linha? Porque na primeira linha, tanto o P quanto o Q é verdadeiro, na primeira linha. Tá? Então aqui, olha, o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro, P equivalente a Q também será verdadeiro. Já na última linha, as duas são falsas, olha. O P é falso, o Q é falso. Então, o P se somente se Q também será verdadeiro. Observa, para que seja verdadeiro, tanto o P quanto o Q tem que ter o mesmo valor lógico. Agora, aqui na segunda e na terceira linha, o P é verdadeiro, o F é falso. O F é falso, o P é de novo. Vamos lá. Na segunda linha, P é verdadeiro, Q é falso. E na terceira linha, P é falso, Q é verdadeiro. Observe, valores lógicos distintos. Se os valores lógicos são distintos, a afirmação P se somente se Q é falsa. Ela só será verdadeira se ambos tiverem o mesmo valor lógico. Deu para entender isso? É igual às regras do sinal? É semelhante à regra do sinal, sim. Sim. Escola pública. Eu estudei escola pública. Olha, a professora não explicou, a professora Luzia não explicou isso para mim não, mas tinha lá no livro didático do Scipione. Tá? Tinha lá o símbolozinho lá do se somente se. Maldade com escola pública, bicho. Maldade. No meu vestibular, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar foram de escolas públicas do vestibular. Tá? Na época era geralzão também a nota. Vamos lá. Condicional. Esse aqui tem. Esse aqui tem. Olha, eu fiz ICC, né, que é a Introdução à Ciência da Computação. E eu fui apresentado ao IF, que é IF, né? Que eu não sabia que diacho era, que era esse troço aqui.
que o professor não explicava, só ditava pra gente, e a gente só repetia. Foi uma experiência péssima, eu tinha tudo para ser traumatizado com computação, porque o professor, ele ditava o código pra gente, né, que era em Java, e, e a gente só repetia e dava enter. Então foi uma coisa meio que, o que eu estou fazendo aqui, né? E toda hora era if, o que é esse tal if, né? Quer dizer, uma condicional na língua portuguesa, né? Você dá uma condição para que algo aconteça, né? Também tem na matemática, na matemática a gente trabalha com se, então. Se alguma coisa acontece, então, né? Eu vou executar uma função, vou atribuir um valor, tá? Então essa setinha aqui, tá? Textualmente ela vai ser um pouquinho complicado, mas vocês vão pegar rápido. Entre duas proposições P e Q, obtemos uma nova proposição P. Se P, eu tenho duas formas de ler isso aqui, né? Que está escrito aqui embaixo. Se P, então Q, ou P implica Q. Eu não gosto muito disso aqui, mas também vale, tá? Aí temos algumas outras aqui mais eruditas, né? mais elegantes, que seria o seguinte: P é condição necessária para Q, ou então Q é condição para P. Eu fiquei assim, eu acho mais fácil se P então Q, mas também tem essas duas aqui de baixo, que eu acho bem complicado de entender por aí, tá? Mas isso vai de cada um, tá? Essa daqui, né, essa questão de condicional, ela é muito usada. Vocês que trabalham com programação, vocês vão usar muito ela, tá? Se você passar nas disciplinas, então ganhará aquele carro, né? Quer dizer, eu coloco uma condição e uma consequência caso seja satisfeita essa condição, tá? E aqui eu já tenho uma coisa que é aplicada a propriedades já extensas, né? Então, por extenso, que é o seguinte: observa, quando eu coloco P implica Q, proposições representadas por letrinhas, né? Essa é uma proposição que eu não sei o que é, não sei o que significa, e essa é uma outra proposição que eu também não sei o que significa. Aí eu coloco setinha simples, tá? Agora, quando eu já sei o que significa, já estou colocando aqui n pertences naturais, eu sei o que está afirmando, né? E n ao quadrado mais n é par. Então, nesse caso aqui, a seta muda, tá bom? Essa aqui vocês viram no ensino médio de vocês, né? Essa só de um lado. Eu espero que sim, né? O ensino médio salvou aí, não? Pessoal? Parece uma sessão espírita, pessoal? Tem alguém aí? Desce o chat aí, professor. Tá aqui o chat, pô. Ah, não, Desce desceu. aí. Ah, tá. Por algum motivo estava estabilizado não, em cima. Tá bom? Achei que ia descer automaticamente, mas tá bom. É que eu subi, né? Ele não permaneceu lá no alto. Temos um não. Acho que vi, mas não lembro. Tá? Mas a ideia dessa setinha é basicamente isso, tá? E assim, gente, o pessoal olha assim... Tá, beleza. Eu vou fazer computação... Que diacho que eu estou estudando um negócio de lógica, que foi um negócio estabelecido há 2000 anos atrás e há 2 séculos atrás, que foi colocado as notações, né, por piano canto. Mas a questão toda é a seguinte, né? A base da informática ela se baseou nisso daqui. Tem a função se lá no Excel, tá? A função if, tem quase todas as linguagens têm função if, tá ok? Que é... não sei agora dizer, tem que pesquisar, mas dar uma olhadinha. Mas, cara, quase todas elas têm isso daí. Quase todas elas têm isso daí. Alguém falou da questão das chaves, né? Da parte da questão de circuitos elétricos. Eu sei que tem uma porta do não, tem a porta do e, tem a porta do ou. Não sei se tem a porta do sim então, mas eu sei que essas três tem. E aí o que acontece é o seguinte: essas condicionais sempre tem. Quer dizer, se eu tiver algo acontecendo, eu vou ter uma consequência, né? O que acontece aí nesse caso é que na visão da questão matemática, a gente tenta trabalhar de forma genérica, né? Eu não sei quem é esse P, não sei quem é esse Q, eu vou analisar sem saber o valor lógico dele. Aí temos aqui uma implicação textual, né? P, a proposição P, Glenda é dedicada. Proposição Q, Glenda terminou as atividades. O que seria P implica Q? Se Glenda é dedicada, então
ela terminou as atividades. Tá bom? Essa seria uma forma, tá? Mas como é língua portuguesa, tem várias formas de representar essa expressão. A questão é, basta que seja uma forma que tenha o mesmo significado, ou alguma coisa bem próxima do que está escrito aqui, tá? Quer dizer, eu coloco uma condição e coloco uma consequência dessa condição, tá bom? Se Glenda é dedicada, então ela terminou as atividades. E aqui temos a análise da tabela verdade, que eu acho legalzinho. Ixi, aqui. Tá ok. Bom, vamos lá. Glenda dedicada. Se a Glenda dedicada for verdadeira, Glenda terminou a atividade também for verdadeira, dá para entender que essa última também será verdadeira? Eu estou afirmando que é, mas eu quero que vocês... Dá para entender que isso é verdadeiro? Se essas duas forem verdadeiras, dá para entender que essa aqui também será verdadeira? Tirar o dedinho assim. Dá, sim. Sim. Tá? Se ela é dedicada, Glenda terminou as atividades, então eu posso afirmar, se Glenda é dedicada, então terminou as atividades. Agora, a segunda. A Glenda é dedicada e ela não terminou as atividades. Então, dá para entender que essa afirmação fica falsa? Glenda é uma menina dedicada, mas ela não terminou as atividades. Essa afirmação é falsa. Então, afirmar que se Glenda é dedicada, então ela terminou as atividades, seria uma falsidade? Eu esqueço que o pessoal está indo lá no chat. Aqui tá no nosso. Tá? E a última, suponhamos que seja falso, tá, gente? As duas. Glenda não é dedicada e ela nem terminou a atividade dela. Agora, essa é meio esquisita. Essa aqui vai ficar meio esquisita, mas vamos lá. Dá ainda para afirmar que se Glenda é dedicada, então ela terminou as atividades? Sim. Tranquilo essa? Beleza, se essas são tranquilas, tem uma faltando aqui, não foi acidente de digitação dessa vez. Aqui nessa terceira que está em branco, é verdadeiro ou falso? É falso. Todo mundo concorda com ele? Todo mundo concorda com ele? Sim. Tá? O restante vai consentir. Tá? Então, nesse caso aí é o seguinte, tá, gente? Nesse caso aqui em específico, tá? É verdadeiro. Tá? É verdadeiro. Pera aí, mas se Glenda é dedicada, então ela terminou as atividades. Mas aqui tá, Glenda não é dedicada, mas ela terminou as atividades. Essa afirmação seria verdadeira? A questão toda é a seguinte, essa condicional ela estabelece uma consequência para o caso de Glenda ser dedicada. Se Glenda é dedicada, então ela terminou as atividades. E se ela não for dedicada, o que acontece? Não sei. Não sei o que dá. Então, se ela terminou ou não terminou, isso não faz tanta relação. Tá? A grande questão aqui, nesse caso, é que se a base da consequência não foi concretizada, o que acontece não é previsível. Então eu falo bem assim: se amanhã fizer sol, eu vou à praia. Se amanhã fizer sol, então eu vou à praia. Peraí, choveu e eu fui à praia do mesmo jeito. Gosto muito de praia, será? Choveu e eu fui na praia do mesmo jeito. Então eu menti no dia anterior? Não, não necessariamente. Para pensar o seguinte: o que eu tinha dito é, se fizer sol, eu vou à praia. Se eu fui à praia mesmo na chuva, eu não menti no dia anterior. O que eu tinha dito anterior era a regra, no caso, se fizesse sol. Mas se fizesse chuva, nada tinha dito a respeito. Tá? Então a questão é de consequência.
Deu para entender a ideia? Seria falsidade Sim. se tivesse feito sol e eu não tivesse ido. Porque no dia anterior eu tinha dito, se fizer sol eu vou à praia. A única forma disso ser falso é fazer sol e eu não ir. A consequência não ocorrer. Deu para entender a ideia? Essa que eu acho que é mais, essa tabela, na verdade, acho que é a mais complicada. É a mais complicada, tá? E aí, nesse caso, né, a gente construiu a lógica matemática em cima dessa tabela verdade. Quer dizer, se a gente começa com hipóteses verdadeiras, tudo que vier de origem daquela hipótese também será considerado verdade. Ou, em outras palavras, né, nunca uma verdade vai gerar uma falsidade. Né? Nunca uma verdade vai gerar uma falsidade. É isso que quer dizer essa tabela verdade. Tá? A gente vai aqui para a tautologia. A gente vai falar só isso aqui dessas proposições, tá? Mas a gente não vai morrer esse assunto aqui não. A gente vai dar, em um segundo momento, complicar isso daqui para vocês. Tá? Hoje é só uma introdução. Nesse primeiro momento eu vou só dar os conceitos básicos. E aos poucos eu vou dar uma aprimorada nisso daqui, tá? Tautologia. Vocês já ouviram falar essa palavra tautologia? Pessoal de filosofia, pessoal que fez filosofia no ensino médio. Então, independente da primeira condição, a segunda pode mudar o resultado do final do conjunto? Independente da primeira proposição, não é independente. Não é independente. Mas, o que não pode acontecer, só respondendo a pergunta que voltando aqui, é o seguinte. A única coisa que não pode acontecer é a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. É a única coisa que não pode acontecer. Então, afirmar que a primeira é falsa já garante que a implicação será verdadeira. Afirmar que a segunda é verdadeira, que acontece aqui na primeira e na terceira linha, já garante que a implicação será verdadeira. Então, assim, eu tento lembrar o seguinte, o que não pode acontecer? Porque se acontecer vai ser falsidade. É o V implicar no F. Uma verdade gerar uma falsidade. Isso não pode acontecer. Então, se não pode acontecer isso, eu tenho que pensar o seguinte, então basta que a primeira seja falsa. Ou então, basta que a segunda seja verdadeira. Tá? Então, a primeira influencia, a segunda também influencia. E ainda tem um caso, né? Um caso aqui, que é a... Como é que eu posso dizer aqui rapidinho? Que é essa daqui, né? A primeira é verdadeira, a segunda também é verdadeira. Então, aqui também é um caso bem contrariando um pouquinho essa parte. Mas, se você lembrar do que eu disse, que basta que a primeira não seja verdadeira e a segunda seja falsa, fica tranquilo. Porque uma verdade nunca gera uma falsidade. Tautologia, para quem estudou filosofia. Para quem estudou filosofia, né? Então, independente da primeira condição, a segunda pode mudar o resultado final do conjunto? Pode. Tá? Pode. Tautologia. Diz-se que uma sentença composta é uma tautologia se o valor lógico sempre é V, não importando o valor lógico de seus componentes. Vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Temos aqui o P e o não P. Como é só uma sentença, só tem uma proposição atômica aqui, só precisou de 2 linhas. Se tivesse 2, 4 linhas. Se tivesse 3, 8 linhas. E aí, nesse caso, vai sempre dobrando, tá, o número de linhas. E aí, nesse caso, a gente vai ter aqui o seguinte. Esse símbolo aqui, ó, esse carinha aqui, é o E ou o? Certíssimo, é o ou, tá? Então, aqui nesse caso, esse símbolozinho aqui, tá? Então, vai ser P ou não P. Bom, se o P for verdadeiro, o não P é falso. E quando eu coloco o ou, quer dizer, basta que um dos dois seja verdadeiro. Então, vai ser verdadeiro. Agora, se eu trocar o valor lógico do P, né? Colocar assim, F. Se o P for F, o não P é verdadeiro. Então, quando eu colocar o ou aqui, como aqui é verdadeiro, o ou, a disjunção, vai ser verdadeiro. Tá?
Então, não importa o valor lógico do P, a última coluna, né, a coluna disso daqui, vai ser toda feita de verdadeiros. Então, essa afirmação aqui, P ou não P, essa proposição aqui, ela é uma tautologia. Tá? Ela é verdadeira e depende do valor lógico de quem está compondo ela. Deu para entender? Ou, grosso modo, né, a coluna verdade, toda aquela coluna verdade vai ser composta de vez. Se você for estudar isso em livro de inglês, tá? O F é F ainda, mas aqui no lugar do V vai ser um T maiúsculo. Né? Mas eu sou brasileiro, eu gosto de língua portuguesa, eu vou ficar com V. Tá? Agora vamos para o próximo. Contradição. Disse que uma sentença composta é uma contradição, ou absurdo lógico, né? Um absurdo. Se seu valor lógico sempre é F, não importa o valor lógico de seus componentes. Então, temos a mesma questão aqui, só que eu troquei. No lugar que estava o O, eu coloquei um E. Então, aqui, olha só, eu tenho o P verdadeiro. Se o P é verdadeiro, não P é falso. Então, P e não P. Olha, o E, para que seja verdadeiro, tem que ser os dois verdadeiros. Como aqui não são os dois verdadeiros, então aqui é falso. Aqui embaixo eu tenho o seguinte. O P é falso. Se o P for falso, o não P é verdadeiro. Se o não P é verdadeiro, então P e não P é falso. Porque para que seja verdadeiro, tem que ser os dois verdadeiros. Tá? Então aqui nesse caso eu tenho uma coluna que é toda composta de F. Então essa proposição é chamada de contradição. É o oposto da tautologia. Deu para entender a ideia? Mateus disse para repetir. Repetir o que, Mateus? Tautologia? Vamos lá para a tautologia. Tautologia. Disse que é uma sentença composta, é uma tautologia, se seu valor lógico sempre é V, não importando o valor lógico de seus componentes. Aí, isso quer dizer o seguinte, eu tenho uma afirmação, uma conjunção, que, nesse caso aqui, eu peguei esse exemplo, e na última linha todinha ela foi composta só por vez. Se isso acontecer, é uma tautologia. Então, nesse caso aqui em específico, né, a gente vai ter que o seguinte, ó, se o P for V, o não P vai ser F. Sempre vai ser valor lógico ao contrário. O ou aqui, ó, P ou não P, basta que um dos dois seja verdadeiro para que o ou, a disjunção, seja verdadeira. E aí nós vamos ter o seguinte, né, quando aqui é verdadeiro e aqui é falso, então o ou vai ser verdadeiro. E se eu trocar o valor do P, ao invés de ser verdadeiro for falso? Se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro. Tá? E aí eu vou ter uma falsidade ou uma verdade. Verdade. Tá? Então, esta coluna aqui, todinha ela, é composta somente de verdade. Então, o que acontece? O P ou não P é uma tautologia. Se isso acontecer, né, se tiver uma coluna da tabela verdade que seja só composta de verdades, tá? Ela vai ser uma tautologia. Deu para entender isso? Mateus entendeu, tá? A relação de implicação, né? Disse que P implica em Q quando a condicional P implica em Q. É verdadeiro. Além disso, todo teorema possui pelo menos uma implicação na forma hipótese implica numa tese. Tá? Agora, observe uma coisa aqui, né? Quando eu coloco hipótese e tese, estou dizendo a ideia é que você está sabendo quem é a hipótese e quem é a tese. Por isso que eu troquei a seta. Tá? Você está enxergando o que é a hipótese e o que é a tese. Assim, demonstrar um teorema significa mostrar que não ocorreu o caso da hipótese ser verdadeira, a tese vai ser falsa. Essa seria uma ideia. Tá? E não vou mostrar esse exemplo aqui não. Vou só escrever aqui, deixar aqui, porque como tem uma relação de divisibilidade, que é quinta série, e eu não sei se vocês lembram da quinta série, acho melhor não falar muito sobre isso, não. Quinta série, sexto ano, 10 anos de idade. 2 divide 4, se 2 divide 4, então 2 divide 4 vezes 5. Tá? Essa seria a ideia por trás disso aqui. Aqui nesse caso,
aqui nesse caso, né, isso aqui a gente usa muito. Tudo que a gente faz na matemática, a gente cria condições, dá as propriedades dos elementos que a gente está envolvido e diz, se acontecer isso daqui simultaneamente, então eu vou ter essa consequência. Teoremas são basicamente isso, tá? São propriedades, proposições que afirmam que se tiver uma determinada condição, determinado acúmulo de propriedades, eu vou ter uma consequência. Mas temos um outro tipo de teorema, que é o seguinte. Diz que P é equivalente a Q, uma relação de equivalência, indicada por P implica em Q, quando tem a tabela verdades iguais. Tem a tabela iguais. Não está bem escrito isso aqui não. É quando isso aqui é uma tautologia. É quando na hora que eu escrever isso aqui lá na tabela verdade, abaixo dele vai estar tudo V. Se isso acontecer lá, então eu posso afirmar que P se somente se Q. Tá? Assim, quando P é equivalente a Q, quando P... A língua portuguesa falhou aqui, eu acho. Assim, existe uma relação de equivalência de P e Q quando P, se somente se Q, é uma tautologia. Além disso, todo teorema em que é recíproco é verdadeiro. Em que o recíproco é verdadeiro. Faltou acento recíproco. Acho que aqui o Machado de Assis atuou. Ele gostava de falar recíproco. É uma equivalência. Tá, vamos lá. Vamos tentar entender isso daqui. O que seria equivalente? Eu falei que teorema ele estabelece uma condição para que algo ocorra, certo? Só que às vezes essa ocorrência ela é ida e volta. Como assim? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Tá, vou pensar aqui um exemplo. Pegar a biologia, tá? Biologia seria uma coisa interessante. Se um animal tem 6 patas, então ele é um grilo. Essa afirmação é verdadeira? Obviamente que não, tá? Agora, vamos lá. Vou inverter a ordem. Vou pegar a recíproca. Se é um grilo, se é uma espécie de grilo, tá? Então tem 6 patas. Essa afirmação seria verdadeira? A recíproca é você inverter a ordem, entendeu? Então eu coloco assim. Se é um ser humano, então é uma mulher. Aí, não. Poderia ser um homem. Entendeu? Agora, se eu inverter, se eu pegar a recíproca, se é uma mulher, então é um ser humano. Tá? Então, nesse caso, aí a recíproca seria a verdadeira. Tá bom? Se bem que eu tinha uma prima aqui. Nesse caso, o que acontece é que, às vezes, existe uma proposição que ela é verdadeira e a recíproca é verdadeira. Então, ela seria uma relação de equivalência. Tá? Então, eu coloco assim. Se é uma espécie que tem 6 patas, então é um inseto. Aí, no caso, se inverter, também será verdadeira. Tá? Algumas definições são feitas como se fosse um teorema. E aí, nesse caso, quando tem a ida e a volta, né, quando a recíproca também é verdadeira, aí eu posso dizer que é uma relação de equivalência. Tá? Deu para entender a ideia? Depois de muito tempo eu descobri que inseto em latim, eu acho, é em 6, quer dizer, em 6 patas. Né? Aí eu fiquei assim, pô, não sabia disso, se eu soubesse. O pessoal falava que aranha era inseto. Já vi professora de fundamental falar que aranha é inseto. Né? E aqui nesse caso, então, quando a recíproca é verdadeira, quer dizer, a hipótese pode virar tese, dependendo da análise que eu tiver. Tá? Vocês não vão ver isso que eu vou falar agora, mas teoremas que têm ida e volta, né, que é se somente se, dão um trabalho para demonstrar, porque eu teria que demonstrar que a hipótese vai acarretar a tese, aí eu faço uma demonstração.
Aí depois aí eu tenho que fazer, acabou? Não, não acabou. Agora eu tenho que mostrar que a tese vai gerar a hipótese. Então é duas questões em uma. Dá muito trabalho fazer. Aqui é para fazer a tabela verdade, eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Eu olhei ontem, achei melhor deixar para a próxima aula essa parte. Tá? Na próxima aula a gente vai abordar mais construção de tabela verdades maiores, mais compostas, né? A gente tem aqui uma, duas, três, quatro, apesar de ser só duas proposições, vão gerar 4 linhas, mas vai dar um trabalhinho de fazer isso daqui, tá? Sentenças abertas. Para quem lembrar de língua portuguesa, disse que uma sentença é aberta quando apresenta uma variável e esta influencia no seu valor lógico, podendo ser V ou F, de acordo com o valor atribuído à variável. Então temos aqui x mais 3 igual a 17. É verdadeiro ou falso? Não dá para dizer. Não tem como afirmar se é verdadeiro ou falso. Então, aparecer uma variável, no geral, na matemática, geralmente, não dá para atribuir e dizer que é verdadeiro ou falso. Se o x for 14, claro que vai ser verdadeiro. Mas e se o x for 10? Entendeu? Então, assim, você depende de uma variável, né? Variável é uma coisa que vocês vão mexer mais do que eu, porque o pessoal da computação, número é variável, tem tipos de número, letra é variável, o cara mexe lá com string, com um monte de negócio lá. Então, assim, variável, para vocês, tem uma visão mais abrangente do que para matemática. Então, variável, aqui nesse caso, como ele pode ter vários valores, para alguns valores pode ser verdadeiro, para outros valores vai ser falso. Né? Eu tenho aqui 5x maior que 100. 5x maior que 100? Se o x for 100, obviamente vai ser maior. Se o x for 1, não. Tá? X ao quadrado menor que... Essa última aqui sempre é verdadeira, né? Ou não? Parei? Não? Não. Não. X ao quadrado menor que zero? Não. Sempre vai ser falsa, né? Essa de baixo? Só se o x for igual a zero. Quando a gente resolve isso dá uma mais ou menos alguma coisa, né? Então, ou menos alguma coisa é menor que zero. Tá, eu vou mudar a pergunta. X ao quadrado menor que menos 1. Sempre seria falso? Não. Quando seria verdadeiro? X ao quadrado menor que 1. Menos 1. X ao quadrado menor que menos 1. Já que foi afirmado que nem sempre é falso, então deve ter pelo menos um caso de que será verdadeiro, né? Qual seria esse caso? Estou vendo só a respiração. Não, nesse caso vai ser sempre falso, não é? Não, vai ser... vai ser sempre falso. Maldade da minha parte, tá? Tem não sei se vocês chegaram a estudar, tem um negócio lá que é números complexos. Não sei se você... Eu tenho certeza que eu não vi no ensino médio, apesar de estar lá no livro. A tiazinha morreu em matrizes. Mas números complexos, que é um assunto bem legalzinho, os caras lá trabalham com raiz negativa, né? E aí quando você eleva ao quadrado, você poderia ter alguma coisa absurda como menos 4. E o pessoal ficou assim, pô, quando eu fiz a equação de Bhaskara, o pessoal dizia, raiz quadrada negativo não existe, então não tem raiz. E aí o cara vai estudar números complexos, a partir de agora tem. Então, não sei se vocês chegaram a ver, provavelmente não foi visto, porque o pessoal vai lá e foca em matrizes. E aí, o que acontece? Esse não vai ser o foco da nossa disciplina, tá? Perguntei só para perguntar mesmo, vice. Mas a ideia é que é a seguinte: se tiver variável, esse que eu quero que vocês foquem agora, se tiverem uma variável, essa sentença é aberta. Ela pode ser verdadeira em alguns momentos, pode ser falsa em outros momentos, tá? Dependendo do valor que eu atribuir a essa variável, tá?
Quantificadores. Quantificador universal. Que diacho é um quantificador? Vamos lá. O quantificador universal, usado para transformar uma sentença aberta em proposições, é indicado pelo símbolo esse A de cabeça para baixo, vocês lembram? Chegaram a ver? Eu não vi isso não. Não. Sexta série também, gente. Não? Não sei. Na dúvida, né? Não vou fornecer provas contra mim mesmo. É indicada pelo símbolo, tá? Esse símbolo aqui significa para todo, né? Para todo, olha que qualquer que seja. Cara, eu já vi um livro de matemática que eles falam assim, para todo e qualquer. Eu já vi o pessoal de direito falar isso, para todo e qualquer. Pode ser que o pessoal da semântica aceite isso de boa, mas para mim, quando eu falo para todo, já está dito que é qualquer. Para mim é sinônimo. Então, fica bonito, olha, para todo e qualquer. Aí eu fiquei assim, para mim não faz sentido. Então, eu vou ler para todo, qualquer que seja, para cada, tá? Tem essas leituras aqui, ou qualquer coisa que tenha significado, tá? A gente não precisa ficar preso a essas que eu coloquei aqui, tá bom? Agora observa, x é igual a x. Tá? X é igual a x. É uma sentença que tem variável, uma sentença aberta. Aí eu coloco aqui para todo. Pronto. A partir do momento que eu coloco esse para todo, que aqui eu coloquei com parênteses, mas não precisava ter, pode ser sem, tá? O que acontece? Nesse caso aqui, para todo x, x é igual a x, já é uma afirmação. Então, eu coloco assim. Deixa eu ver aqui uma regra genérica que não é verdadeira. Uma regra preconceituosa. Vou entrar num campo espinhoso. Mulher é mais fraca que homem. Uma sentença aberta. Eu não estou especificando a mulher, não estou especificando o homem. Mulher é mais fraca que homem. Beleza. Essa sentença não pode ser dada nem como verdadeira, nem como falsa. Por quê? Porque eu não sei que mulher é essa, eu não sei que homem é esse. Entendeu? Não tem como qualificar isso como verdadeiro ou falso. Agora, se eu colocar assim, para toda mulher, vírgula, a mulher é mais fraca que o homem, aí sim eu posso atribuir valor lógico de verdadeiro ou falso. Né? Pegando na ideia de filosofia, tá? Deu para entender essa ideia? Onde o senhor estudou? Não sei qual é o objetivo dessa pergunta. Eu estudei na melhor escola. Eu vou contar para vocês outro dia essa história. Estudei na Luiz Lopes Martins, ensino fundamental quase todo, ensino médio todinho. Tá? Nesse caso aqui em específico, o que acontece é o seguinte. Se eu tiver variável, não dá para definir o valor. Né? Eu coloco assim, x maior que 5. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Não dá para afirmar, tem uma variável aí, eu não sei o que é esse x. Tá? Esse x pode ser 1, pode ser 100, pode ser 1 milhão, pode ser 0,0001. Não sei quem é esse x. Então, vai ter valores para os quais... Teve um barulhinho? Alguém pedindo? Salomão, pô, vamos lá. Vai ter valores para os quais, né, essa sentença, essa proposição será verdadeira. Só que a partir do momento é o seguinte, quando eu coloco assim, para todo x, x maior que 5, aí sim eu posso qualificar. Porque quando eu falo para todo x, aí eu já... Aquela sentença que antes era aberta, ela fecha. Ela já posso atribuir valor verdadeiro ou falso. Então eu falo, para todo x, x maior que 5, então eu já sei que é falso. Por quê? Porque eu sei que 4 não é maior que 5. Deu para ter a ideia? Então esses quantificadores, eles fecham, por assim dizer, eles fecham uma sentença... É grosso modo isso. Eles fecham uma sentença aberta. Tá? E aí nós vamos ter o seguinte. Aqui nesse caso, né, a última, m vezes m mais 1 dividido por 2.
pertence aos naturais. Não sei se isso é verdadeiro, não sei se isso é falso. Aí eu coloco bem assim, para todo M. Aí sim, agora sim. A questão é, essa regra é válida para todos os números possíveis? Essa regra é válida? É essa a pergunta. Se sim, verdadeiro. Se não, falso. Tá? Então, quantificador universal, né, o para todo, ele diz que uma regra é válida para todos os elementos que têm essa condição ou essas condições dentro do parênteses. Esse parênteses aqui de fora é facultativo, tá? A maioria dos livros não coloca esse parênteses aqui de fora. Tá ok? Mas deu para entender a ideia? Então, são regras que servem para todos. E lá dentro a gente coloca as condições ou necessidades. Opa, cadê? Foi só isso que mudou. Olha, essa daqui é falsa, tá? Essa daqui é falsa. Essa última aqui é falsa. Só que quando eu fizer isso aqui, ó, aí já é verdadeira, tá? Para todo M, se M pertence aos naturais, então isso daqui também pertencerá aos naturais, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu mudo a sentença aqui, coloco essa condição a mais aqui, né? Eu estou dizendo que ele é um natural, aí torna essa regra aqui de dentro verdadeira, tá? Bem legalzinho. Deixa eu ver. Existencial. Quantificador existencial. Usado para transformar sentenças abertas em proposições. É indicado pelo símbolo. Olha, gente, é esse aqui feioso, tá? Não faz arredondado, não. É assim mesmo, tá? Faz como se fosse uma linha poligonal. Não faz uma coisa meio curvada, não, que vai estar errado, tá? Que se lê, existe. Existe pelo menos um, existe um. Cara, eu só leio existe, tá? Mas se eu falo que existe, entende-se que existe pelo menos um. Ou existe um. Eu acho que existe um pouco errado, mas tem livro que usa, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter o seguinte. Nesse caso aqui em específico, a gente vai ter o seguinte. Vamos ver. Pegar uma sentença. Pegar aqui... essa primeira aqui, x é igual a x. Aí é aberto. Na hora que eu colocar isso aqui, fica fechado. Existe um x, tal que x é igual a x? Sim. Então, verdadeiro. Existe x, né, tal que x maior que 5? Sim, existe. Então, verdadeiro. Né? Se existe, é verdadeiro. Eu estou afirmando, existe alguém, né, existe um elemento x, né, com x maior que 5. Realmente existe. Então é verdadeiro. Tá? Existe m, tá? M pertence aos naturais, vai implicar que m vezes m mais 1 dividido por 2 é natural. É engraçado, qualquer número que você pense que seja natural, isso aqui vai ser um número natural, tá? Apesar de ser uma divisão aqui, nunca vai dar fração, tá? Qualquer número que você escolher, isso aqui vai estar dentro dos naturais. Nunca vai ser fração. Qualquer número natural, tá? Deu para entender esse quantificador existencial, esse existe? Posso repetir. O que é o quantificador existencial, né? Esse símbolo de existe. Tem uma sentença aberta, tá? Tem uma sentença aberta. Quer dizer, eu coloco assim, x maior que 5. Não sei se é maior, não sei se é menor, poderia ser 6, poderia ser 4, entendeu? Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Aí eu coloco, existe x, tal que x é maior que 5. Pô, na hora que eu coloco existe, aí nesse caso, tá? A gente vai ter o seguinte, quando eu coloco que existe, eu já estou afirmando, existe alguém que tem essa propriedade de dentro. Se isso é verdade, né, se existir alguém, então a sentença é verdadeira. Se não existir, a sentença é falsa. Deu para ter ideia? Amiral. Beleza, tá? Então, sentenças abertas são fechadas,
tá? Com esses quantificadores, né? Que é o para todo, que é aquele azinho de cabeça para baixo, e o existe, né? Que é esse azinho ao contrário, tá? Agora tem um aqui que o pessoal de lógica clássica não gosta muito, porque não é lógica clássica, tá? A gente vai, como eu falei anteriormente, 80% da nossa disciplina aqui vai ser lógica clássica, tá? Só que por questão de necessidade, por questão de adequar um pouquinho, trazer um pouquinho para a nossa situação atual, a gente vai pegar algumas coisinhas que são mais convenientes. Então tem um carinha aqui que não é, mas eu vou dizer que é um quantificador, tá? Que eu vou chamar aqui de quantificador existencial e de unicidade. Ele é quantificador de duas coisas. Esse é mais um motivo para deixar o pessoal da lógica clássica chateado. Usado para transformar sentenças abertas em proposições, é indicado pelo símbolo. Cara, é o mesmo símbolo do existe, só que tem uma barrinha, não sei se dá de ver aí, tem uma barrinha do lado. Eu coloquei bem grossona aqui, porque é para poder ficar bem notório, bem aqui, ó. Tem uma barrinha do lado, tá? Que lê-se existe. Não, esse aqui tá errado. Esse aqui tá errado, esquece isso. Que é existe somente um. Ou qualquer coisa que dá essa ideia de que existe somente um. Existe somente um número que tem aquela propriedade. Então, por exemplo, aqui nessa primeira, eu vi já, existe um único, achei mais bonita essa. Existe um único x, tal que x ao quadrado é igual a x. Existe um único x, tal que x ao quadrado é igual a x. Essa sentença é verdadeira? Não, Por que não? porque pode ser 1 ou pode ser menos 1, por exemplo. Só Menos um 1 ao exemplo. quadrado é igual a menos 1? Não, peraí. Por sábado de manhã, pergunta de matemática. E aí, pessoal? Deixa ele sozinho, não. Eu acho que não pode ser verdadeira, já que é uma variável. É uma variável, só que a afirmação é: existe um único valor para o qual x ao quadrado é igual a x. Observa, eu falei a mesma coisa com outras palavras. Existe um único valor tal que x ao quadrado é igual a x. É único esse valor? Não, acho que não. Aí, se você fala acho que não, então tem que ter mais de um. Ou nenhum. Acho mais fácil ter mais de um. Aí já falou zero, né? Que zero ao quadrado é igual a zero. Verdadeiro, isso aí tá de boa. Mais ou menos um não. Aliás, ele falou um, né? Ah, já dei a resposta. Ele falou um. São Bom, as duas pelo menos um respostas. É o 0 e o 1, tá? 0 ao quadrado, que é 0 vezes 0, né? 0 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Tá? E professor, mas por que o menos 1, não é? Não, menos 1 não. Porque menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, né? Vai dar 1. Vai dar um positivo. Troca o sinal. Ah, é verdade. Entendi. Então, ele não é igual a ele mesmo, tá? E além disso, se a gente for pegar a oitava série, primeiro ano, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma reta, né? Aonde que esses caras vão se encontrar? Em dois pontos só, na origem e um pouquinho à direita da origem. Então a reta, uma parábola cruzando com uma reta só pode cruzar em no máximo 2 pontos, né? Não tem como cruzar em 3 pontos. Uma reta com uma parábola. Tem como? Não, não tem como. Não tem como. Nem virando de cabeça para baixo, não tem como. Tá? Aí, deixa eu ver. Deu para entender a ideia, gente? Eu acho que esse exemplo é bem... Quer dizer, tem além de existir, tem que garantir que é único. Aí, putz, como faz um negócio desse? A questão toda é a seguinte: esse garantir que é único é chato de escrever. Quer dizer, como é que eu escreveria com símbolos matemáticos que uma determinada propriedade, que eu quero afirmar que uma sentença existe para um cara e que esse cara é o único, não tem nenhum outro com aquela mesma propriedade? É chato. Então, quando a gente for pegar, por exemplo, MDC, que é um negócio que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, o MDC de dois números naturais, não nulos, existe e é único. Sempre vai existir e sempre será único. Não tem dois MDCs diferentes. Entendeu? Então, MDC, MMC,
tá? Então, assim, tu tem uma função, tem um cara do domínio, vocês têm uma função e tem um cara do domínio, então existe uma imagem, e essa imagem ela é única. Então tem várias situações que tu tem uma existência e uma unicidade. Vocês que mexem com programação, se vão mexer, toda vez que vocês fizerem um comando, tem que existir uma resposta e espera-se que essa resposta, pelo menos na parte básica, né, espera-se que essa resposta seja única. Por mais aleatória que seja, ainda assim será uma resposta única, tá? Única no sentido de que tu já meio que já predeterminou qual seria a resposta, na maioria das vezes. Ih, negando proposição. A gente vai abordar isso de novo na próxima aula. A gente vai abordar isso de novo na parte de equações algébricas. Dá para negar tudo, tá? Dá para negar a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência. Aí eu vou mostrar para vocês, ou vou exigir de vocês, a tabela verdade isso daqui. Mas a questão toda é a seguinte, né? Eu vou, principalmente, deixa eu ver aqui. Se eu quero negar uma disjunção, se eu quero negar, olha, observa. Essa negação, ela está aplicada a isso aqui tudinho. Como está entre parênteses, né? Como está entre parênteses, então primeiro eu faço a conjunção, para depois fazer a negação, tá bom? E se não tivesse parênteses? A negação estaria aplicada só no P. Tá? E aí o que acontece? Negar uma conjunção é a mesma coisa que negar cada uma das partes, tá? E eu vou inverter a conjunção em uma disjunção. Então aqui tá. Esse carinha aqui é o eu ou? É o E. Opa. Até a mãe? Sim, já que tem legal. 0 a 1. 0 ao quadrado y. É 0 ao quadrado. 0 vezes 0. Dá 1, 0. A única possibilidade é 1. Não é a única possibilidade. O mundo acabou. O que isso quer dizer que o mundo acabou, F. Ramon? Por que a equação de segundo grau tem dois valores em x? Não, para essa equação de segundo grau, dois valores satisfazem. Porque é o segundo grau, você geralmente converte em raiz quadrada de mais ou menos, né? Você geralmente faz essa jogadinha de mais ou menos e vai gerar dois valores. A equação de Bhaskara ela dá uma ideia de que... Cadê? Ramon Barbosa disse que bugou. Ramon, onde foi que você bugou? Gente, quando você não entender, abre o áudio, tá? Que às vezes eu me perco aqui no chat. Não, professor, o senhor já explicou. Já explicou. Tá, ok. Graças a Deus o mundo não acabou. A única possibilidade é o 1, 0 ao quadrado, y. Agora que eu entendi o 0 ao quadrado, tem que ser igual, sim. Até a mãe. Até a mãe? O que quer dizer com até a mãe? Até a mãe. Até negar. Corretor. Vamos lá. Então, aqui nesse caso, tá, gente? Esse carinha aqui é o E. Esse carinha aqui é o OU. Tá? Então, negar uma conjunção, negar o E, você vai inverter para o OU e vai negar os dois. Tá? Então, é como se fosse uma distributiva aqui. Né? Como se fosse uma distributiva, para quem lembra distributivo. E a inversão do E para o OU. E quando eu vou negar o OU, acontece um processo bem semelhante, tá, gente? Quer dizer, eu vou negar os dois, como se fosse uma distributiva aqui. E o OU que está aqui vai ser convertido para E. Tá? Então, basicamente, essas duas aqui, elas são bem... Se você entender uma, você vai provavelmente entender a outra. Se você não entender uma, provavelmente você não vai entender a outra. Tá? Mas acho que essa aqui dá para entender. Né? Essas duas regrinhas aqui são chamadas de De Morgan. A gente vai ver de novo em alguma aula futura. Tá? Implicação. Negar a implicação. Aqui eu coloquei a resposta dela. Né? Quer dizer, eu estou negando que a implicação seja verdadeira ou falsa. Né? Como seria isso? Vamos lá. Se fizer sol, eu vou à praia. Vou pegar esse exemplo de novo, por falta de criatividade. Se fizer sol, então eu vou à praia. O que é negar isso? A negação disso, contrariar isso daí, seria fazer sol
e não ir à praia. Então, manter a primeira, repetir a primeira, né, a premissa, e negar a consequência. Então, eu mantenho a premissa e nego a consequência. Deu para ter a ideia? Por isso estava o boezinho aqui. Eu não entendi muito bem, não. Vamos lá. O cara fala bem assim. Um pai fala para o seu filho: filho, se você fizer o dever de casa, então eu vou comprar uma caixa de chocolate. Quando que esse pai está sendo mentiroso? O pai fala para o seu filho: filho, se você fizer o dever de casa, então vou te dar uma caixa de chocolate. Quando esse pai será mentiroso? Não vou responder essa não, vou esperar a resposta de vocês. O café acabou aqui. Quando ele der, mesmo se ele não tiver feito. Quando o quê? Quando ele der a caixa de chocolate, mesmo se ele não tiver feito. Todo mundo concorda? Se for para negar, no caso ele faz o dever e o pai não dá a caixa. Exatamente isso. Tá? Gente, olha, a regra é: se você fizer o dever de casa, então eu vou te dar a caixa de chocolate. Isso só será uma falsidade se o cara fizer o dever de casa e não ganhar a caixa de chocolate. Ah, mas e se ele não fizer o dever de casa e ganhar a caixa de chocolate assim? Ah, mas a regra era, só previa por caso de se fizer o dever de casa. Por caso de não fazer, nada foi estabelecido antes. Tá? A regra é, se fizer o dever de casa. A consequência disso já está prevista. Então não é se somente se. Entendeu? Não é só vai ganhar a caixa de chocolate se fizer o dever de casa. Entendeu? Essa seria a ideia, tá? Por trás disso. E temos a negação das... Como é que eu posso dizer aqui? Temos a negação dos quantificadores. Para todo e existe. Tá? Então, é o seguinte, tá, gente? Se tiver uma negação de quantificador, eu vou inverter o quantificador e negar a proposição que está dentro dela. Tá bom? Então, basicamente vai ser isso. Aí, como é que é isso? Tá, vamos lá. Vou pensar o seguinte. Vamos lá pensar uma regra para tudo. Deixa eu pensar. Como seria isso? Tem que ser uma regra geral, tem que ser uma regra universal. Então não necessariamente precisa ser para tudo. Eu vou colocar todo. Uma regra preconceituosa, talvez. Todo botafoguense é otimista. Todo botafoguense é otimista. Vou colocar uma proposição meio preconceituosa. Isso é aplicado... Mas daquela com São Paulino. Tá? Todo botafoguense é otimista. Cria uma regra, né? E observa, quando eu estou qualificando, tem uma implicação embutida aí, né? Quer dizer, eu estou dizendo meio que se ele é botafoguense, então ele é otimista. É como se fosse uma implicação também embutida. Mas vamos deixar do jeito que estava antes. Todo botafoguense é otimista. Quando que esta afirmação é falsa? O que é necessário para que essa afirmação seja falsa? Olha, eu não quis esse preconceito não, cara. Eu não acompanho o futebol. Peguei o Botafogo por pegar, não, porque é uma torcida que não tem tanta gente. Se eu falasse Flamengo, Vasco, São Paulo, que tem mais torcida, alguma coisa do tipo, eu acho que teria mais polêmica. Mas vamos lá. Quando diz otimismo, porque sofremos, não é essa a resposta que eu quero. Quando ele não é otimista.
quando ele é, tu tá individualizando, né? Mas eu acho que tu entendeu a ideia, mas não é bem essa resposta que eu quero. Ararará. Quem que nem todo botafoguense seja otimista. E exatamente isso. Eu acho que é a mesma ideia anterior, só que melhor. Eu acho que o Johnny Clay pegou melhor a ideia. Ou expressou melhor a ideia. Quer dizer, basta que um torcedor não esteja dentro desse. Basta um. Tu achou um torcedor que não seja otimista, então nesse caso já descumpre a regra. Acabou a regra. Tá? Basta um exemplo. Então, o que acontece? Quando eu falo assim, quando eu coloco a ideia de que para todo, o universo, né, o universo de botafoguenses tem uma propriedade, e para que isso seja falso, basta que um elemento desse conjunto, desse universo, não cumpra essa propriedade. Então, negar o para todo, você vai cair numa existência. Existência do quê? Do contrário. Então, a minha proposição é otimista. A proposição é essa. Então, quando eu coloco o para todo dentro do universo botafoguense, eu coloco o seguinte: negar isso, quer dizer, existe, então negar o para todo vai se convertir em existe, e negar o otimista significa vai ter alguém que não é otimista, que é pessimista. Então, basicamente é isso. Então, vou negar duas vezes. Eu vou converter o para todo para existe, e eu vou pegar o otimista para o pessimista. Então, negar que todo botafoguense é otimista é dizer, existe pelo menos alguém aí, existe um botafoguense que não é otimista, que é pessimista, ou qualquer coisa que tenha o mesmo valor semântico que esse, tá? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas depois dessa, nem todo, qualquer coisa que tem o mesmo valor semântico. Qualquer coisa que tem o mesmo valor semântico. Então a matemática é mais fácil, é só colocar um singular de existe e negar a proposição que vem logo em seguida, tá? Deu para entender essa, pessoal? Mas se não existir botafoguense otimista, também seria, quer dizer, que tu estaria afirmando que existe pelo menos um que não é otimista. Existe um que não é otimista, tá? João Nazaré. Tá ok, pessoal? Agora, não sei se não, não existe botafoguense otimista. Aí já é uma regra, né? Aí tu já tá criando uma regra. Não existe botafoguense otimista, tá? Pessoal, deu pra entender essa ou não? Tem salve, Victor, João. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu estava aqui na questão de negar o para tudo. Vamos negar o existe. Negar a existência. Como é que eu nego a existência? Deixa eu pegar aqui um exemplo de existência. Existe político honesto. Existe político honesto. Quando é que essa afirmação vai ser falsa? Eita, você já está falando Palmeiras já aqui. Tá? A gente pode simplesmente... Como é que é a língua portuguesa? Como é língua portuguesa? Ela fala assim... Todo botafoguense é otimista. Se eu quero negar, eu posso colocar uma negação na frase, né? Nem todo botafoguense é otimista. Ou então, existe político honesto. Se eu quero negar, eu posso colocar, não existe político honesto. Né? Seria nesse caso, mais fácil que na língua portuguesa do que na matemática. Tá? Mas na matemática, quando eu vou negar a existência, quer dizer, existe político honesto, quando eu nego a existência, eu vou para todo. Então, assim, se eu digo assim, existe político honesto, isso é uma falsidade, então, para todo político, vírgula. Não, ou então, vou colocar na língua portuguesa. Todo político é desonesto. Eu já estaria negando, eu vou negar, eu vou converter o existe para todo, eu vou converter o existe, de alguma forma, tá, gente?
Eu vou converter o existe para todo. Por mais que eu não escreva as palavras existe, por mais que eu não escreva a palavra todo, tá? E vou converter a palavra, a ideia de honestidade para desonestidade. Então eu posso usar a palavra desonesto ou então dizer que não é honesto. Ou qualquer coisa que tem o mesmo valor semântico que isso, tá?